Paz a todos. Pessoal, vamos para mais um Desenrolando a Palavra. Hoje eu vou em Atos 16, capítulo 16, que retrata sobre uma moça com espírito de adivinhação. Eu vou ler o versículo 16 e nós vamos desenrolar ele. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores. Pessoal, interpretando o versículo, Paulo ele tinha uma rotina, um caminho por onde ele passava, certo? Só que no meio do caminho, talvez possivelmente uma praça, vai dizendo aqui, que tinha uma jovem com espírito de adivinhação. E ela saía ao encontro de Paulo. E a Bíblia vai dizendo aqui mais para frente, no mesmo versículo, que ela dava lucro aos seus senhores. Então já entendemos pontos-chave. Primeiro, Paulo passava pelo mesmo lugar que essa moça estava. E se ela tinha um espírito de adivinhação e dava lucro, essa moça ela era como se fosse um objeto de comércio dos seus senhores. Talvez uma escrava com espírito de adivinhação. E eles se aproveitavam disso para lucrar, porque a jovem ela não adivinhava o futuro. Ela adivinhava o passado ou o que estava acontecendo no momento. Só para deixar bem claro nessa palavra, o diabo ele não tem poder de saber do futuro. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Além dela ter um espírito de adivinhação, e ela entendendo que os homens a qual ela mencionava realmente eram homens de Deus, porque o diabo ele sabe verdadeiramente quem é servo do Senhor e quem não é. Ele entende, ele conhece a diferença e ele sente a diferença. E não foi diferente no espírito o espírito que estava nessa jovem. O que chama a atenção aqui é que o espírito de adivinhação ele não mente. Ele diz a verdade. Deixa eu te explicar esse detalhe. Sabe por que às vezes o diabo ele fala verdades ao seu favor, sabendo que você é homem de Deus? É para ganhar credibilidade em cima da pessoa que você é com Deus. Então, por várias vezes, algumas pessoas utilizadas pelo diabo, elas falam algumas coisas que para quem não tem um discernimento espiritual, passa batido. Dá a entender que é realmente Deus utilizando aquela pessoa. Aí que entra a importância dos dons, principalmente o dom de discernimento de espírito, para você entender quem está utilizando aquela pessoa, se é Deus ou se é o diabo. Só que alguns pontos aqui muda muito, porque o versículo 18 vai dizendo que ela fez isso durante muitos dias. É como se o diabo estivesse fazendo questão de provar a autenticidade das adivinhações daquela moça. Porque se Paulo passava todos os dias na mesma praça, e se todos os dias aquela moça estava também no mesmo lugar, e todas as vezes ela ia de encontro deles, e falavam as mesmas coisas repetitivamente, logicamente que vai causar um desconforto. Pense você passando na rua e uma pessoa toda vez falando a mesma coisa, confirmando quem você é. Só que o servo de Deus, ele entendeu o recado. Que o diabo estava tentando se aproveitar da situação para se promover. Não sei se você pegou essa palavra, mas eu vou te dizer um pedaço dela. Em muitas situações, em muitos momentos, o diabo ele vai se aproveitar da sua espiritualidade, de quem você é com Deus, para tentar se aparecer. Só que pega essa outra palavra. Aquilo que é de verdade,
Aquilo que é de Deus não precisa ser divulgado pela boca de ninguém, nem pela boca de Satanás. Porque Deus, quando ele levanta o homem, quando ele coloca o homem num patamar, é o próprio Deus que exalta. É o próprio Deus que leva o nome nos quatro cantos da terra. Se você não pegou essa palavra, pega de novo. Você não precisa e não tem necessidade de nenhum meio de comunicação para fazer o teu ministério para frente. Você não precisa bajular ninguém para deixar uma palavra na igreja de ninguém. Você não precisa bajular ninguém para cantar em igreja nenhuma. Sabe por quê? Porque o próprio Deus se encarrega de divulgar o teu nome. Fica tranquilo. Vamos desenrolar a palavra. Tá gostosa. Vamos para o versículo, continuando no versículo de número 18. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia delas. E na mesma hora, o Espírito saiu. Tá entendendo a palavra? Deus investe uma autoridade tão grande na sua vida que você não precisa de ninguém para te fazer crescer. Você só precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Tem muita gente que quer crescer pedindo ajuda de um e de outro, pedindo divulgação de uma pessoa e de outra. Enquanto você quiser crescer por conta própria, enquanto você quiser brilhar por conta própria, o seu ministério nunca vai sair da posição que ele está. Deixa eu te falar uma coisa. Quem faz a tua estrela brilhar é o Senhor. Se você entender e gravar na tábua do seu coração essas palavras, você vai além, você vai longe. Porque o teu brilho não depende de ninguém. Você não precisa ser bajulado pelo mundo, você não precisa ser bajulado por Satanás para crescer. Você não precisa receber aplausos para que a sua palavra venha a ser reconhecida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é como espada de dois gumes que penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e sabe discernir as intenções do coração, o que é bom e o que é ruim. Pegou aí essa palavra? A autoridade que há sobre a sua vida, o que Deus tem investido em você, não precisa de ninguém para autenticar, porque o próprio Deus já está autenticando a tua chamada, o teu ministério. Recebe aí essa palavra, em nome de Jesus.